Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre séries de Taylor de funções complexas. A teoria de séries de Taylor para função complexa é basicamente a mesma da teoria de funções reais. O enunciado do teorema de Taylor diz o seguinte: se você tem uma função complexa que é analítica num ponto Z0, então basta que você tenha analiticidade num ponto qualquer Z0, então você pode construir a sua função, a sua série de Taylor, que é dada por essa expressão. Então você constrói a sua série de Taylor, as derivadas vão existir, porque a função é analítica naquele ponto, e aí você obtém uma expressão para a sua função complexa em termos de uma série de potências, centrada nesse ponto onde a função é analítica. Então é basicamente o mesmo teorema. Quando que essa igualdade vai valer? Ou seja, quando que essa função f vai ser igual à sua série de Taylor centrada em Z0, sabendo que Z0 é um ponto onde a função é analítica. Vai valer num raio de convergência que você pode pensar que você está estendendo ele através de círculos até chegar numa singularidade, ou seja, até chegar num ponto onde a função não é analítica. Por exemplo, se sua função não é analítica num ponto Z1, então qual que é o raio de convergência da série de Taylor? Vai ser justamente o círculo centrado em Z0 com o raio sendo a distância de Z0 até Z1, sendo que Z1 seria a singularidade mais próxima de Z0. Então, para você determinar o raio de convergência, ou seja, aonde a função é igual à série de Taylor, você tem que achar a singularidade, ou seja, o ponto isolado não analítico mais próximo do ponto Z0. Se acontecer da função ser analítica no plano inteiro, aí a gente diz que o raio de convergência é infinito, ou seja, a função ela é igual à sua série de Taylor centrada naquele ponto em todo o plano complexo. Isso vai acontecer aí para algumas funções que nós já conhecemos, que são analíticas em todo o plano complexo. Então, algumas séries importantes que são chamadas de série de Maclaurin, porque o ponto Z0, que é onde a sua série de potências vai estar centrada, é o ponto zero. Então, as fórmulas, as expressões, são as mesmas do cálculo real. Então, a expressão de E elevado a Z é igual a essa série de potências aí do lado direito. E onde que é o raio de convergência? Infinito, porque a função exponencial é analítica no plano inteiro. A mesma coisa para a função seno e cosseno. As expressões são idênticas à do cálculo real, e o raio de convergência também é infinito, ou seja, seno e cosseno são iguais às suas séries centradas em zero em todo o plano complexo. Um exemplo de função importante que não tem raio de convergência infinito é a função f de z é igual a 1 sobre 1 menos z. Você pode buscar essa expressão aqui, é a série de Taylor centrada em zero. Porém, essa função ela tem uma singularidade isolada em z igual a 1. E a gente está fazendo a série centrada em zero. A única singularidade dessa função, ou seja, o único ponto onde ela não é analítica, é no ponto z igual a 1. Então, qual que é o raio de convergência? É justamente o círculo centrado em zero com raio 1. Passou dali, você já inclui o ponto não analítico dentro da região de convergência e ele não vai estar correto mais. Então, o raio de convergência é o maior círculo que a gente consegue fazer até chegar numa singularidade mais próxima. Então, o maior círculo é módulo de z igual a 1. Então, o raio de convergência fica módulo de z menor do que 1. Mas vale essa igualdade. Isso daqui, inclusive, é chamado de série geométrica, que vai afirmar que 1 sobre 1 menos z é igual a essa expressão aí do lado direito, quando
módulo de z for menor do que 1, ou seja, o raio de convergência é igual a 1. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver que quando a função é analítica no ponto, ela tem série de Taylor centrada naquele ponto. E com o raio de convergência, pode ser inclusive pequenininho, mas tem raio de convergência positivo. Porém, quando a função tem uma singularidade isolada, também é possível escrever uma série para a função centrada naquele ponto, que é chamada de série de Laurent, e é ali que aparece a ideia de singularidade.